A Polícia Civil acabou de concluir a investigação sobre um tribunal do crime em Guariba, envolvendo a morte de um homem de 40 anos no mês de junho. O Ministério Público ofereceu a denúncia à Justiça e mais 3 pessoas foram presas suspeitas de envolvimento. No total, 4 estão detidas. Além da suposta mandante do crime, Karina Aparecida do Nascimento, detida desde o mês de setembro, estão presos Jorlando da Silva Laube, o Solano, que estava foragido, Igor Floriano Mariano Zanardi e Jéssica Carolina de Souza, que era esposa dele. Também tinha um menor envolvido, morto em acidente de trânsito. Segundo as investigações, todos teriam participado de um tribunal do crime clandestino para matar Samuel Teles de Andrade, de 40 anos, em junho deste ano. A Polícia Civil concluiu os trabalhos e encaminhou ao Ministério Público, que ofereceu a denúncia à Justiça, e as prisões foram decretadas. O que essas 4 pessoas teriam feito? Existem suspeitas de terem participado em outros tribunais do crime na comarca de Guariba e na região, mas nesse caso específico, eles levaram o investigado, o suposto investigado, para esse tribunal, julgaram, submeteram ele à tortura e ocultaram o seu cadáver. Então, é verdadeiramente uma justiça paralela. Eles acusam, julgam e executam a pena ali, desaparecendo com o corpo de forma absolutamente clandestina e contrária ao Estado de Direito. Samuel foi julgado pelo grupo por estupro contra a própria enteada de 15 anos. Ele era casado com a Karina, que teria procurado o tribunal para julgá-lo. Segundo a polícia, a vítima foi levada para a casa do adolescente envolvido no crime. Há indícios de que a morte começou no local, mediante tortura, até confessar o fato, e teve o corpo esquartejado, que ainda não foi localizado. Mas, para o delegado, o crime está esclarecido. Esse poder paralelo que não pode existir já estava atuando aqui, só que até então não se tinha elementos concretos para se levar uma investigação robusta, como foi feita dessa maneira, e conseguimos obter êxito, aí, levantar vários elementos que pudessem identificar e individualizar a conduta de cada um deles. Podem responder por quê? Por homicídio, primeiramente sequestro, ocultação de cadáver e tortura. Existem outros membros da facção criminosa que ainda não foram identificados. São pessoas que teriam participado do transporte e sequestro da vítima até o local do crime. Um caderno apreendido pela polícia contribui com as investigações. Nele constam atas das audiências, procedimentos, julgamentos e sentenças de morte. E, na verdade, essa facção criminosa, ela se desmantela em vários núcleos, né? E nesse caso, o envolvido foi um dos núcleos aí. Existem outros membros que estão envolvidos em outros crimes e a investigação vai correr no sentido de apurar outros desaparecimentos daqui da região e de Guariba, que provavelmente também são objetos desses supostos julgamentos cuja pena são a execução da morte. O delegado acredita que o mesmo Tribunal do Crime pode ter julgado mais de 10 pessoas no último ano. Um outro caso está sendo investigado pela polícia. É o desaparecimento de Júlio César Muniz, de 30 anos, também de Guariba, que teria sido morto em abril. Ele aparece num vídeo compartilhado nas redes sociais em que confessa a intenção de estuprar uma menina, possivelmente por pressão do grupo criminoso. Mas sua intenção era fazer o quê? Era fazer coisa errada. Fazer que coisa errada? Era mexer com a menina. Estrupar a menina? É. Já era, mano. Sobre este fato, já tem um inquérito policial instaurado e há suspeita de que 2 envolvidos na morte do Samuel também estejam na do Júlio. As investigações levam a polícia a acreditar que julgaram e executaram o rapaz sem chance de defesa. O Ministério Público fala da dificuldade de encontrar provas para esclarecer essas facções, mas a promotoria está trabalhando para isso. É uma tarefa de todas as forças de segurança públicas, não só o Ministério Público, mas também como as polícias, seja militar, civil, do próprio Poder Judiciário. É um trabalho conjunto de restauração aí do monopólio, né? Na verdade, do monopólio dessa repressão e dessa pretensão punitiva que é do Estado. Ninguém está autorizado a praticar esse tipo de justiça privada, dessa forma clandestina, com esse tipo de requinte de crueldade, como essas pessoas, infelizmente, se sentiram à vontade de fazer. Gislene Lopes, de Guariba, para o Jornal da Clube.
Sobre esse suposto tribunal do crime, a Ximene Osório está ao vivo e tem mais informações. Ximene. Bom, Pussi, como a reportagem mostrou, a Polícia Civil acredita que mais de 10 pessoas tenham sido mortas por esse tribunal do crime em Guariba no último ano. Boa tarde, doutor Ricardo. Como resolver essa situação? Boa tarde, Ximene, Pussi, é você que nos prestigia. Situações insensatas, não é? Não podemos negar aqui, talvez, o relevante valor moral dessa mãe. Mas a autotutela, ou seja, no dito popular, a justiça pelas próprias mãos, só tem cabimento nas hipóteses legalmente previstas. Uma legítima defesa, um estado de necessidade, um estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular de um direito. Agora, isso demonstra, antes de tudo, uma afeição, uma empatia por parte dessa mãe com a criminalidade, em buscar, entre aspas, a justiça privada junto a criminosos. Ou seja, isso no Estado democrático de direito é inaceitável. É importante que fique claro que mesmo que a vítima tenha cometido um crime sexual, o julgamento do caso era para ser da justiça real e não de uma facção criminosa, como aconteceu. Exato, isso tem que ser levado, tem que ser investigado pela polícia, pelo Ministério Público também, e parece que isso que aconteceu, e levado aos nossos tribunais, não ao tribunal do crime. Ou seja, não se concebe em pleno século XXI esse tipo de atitude. Há que se ponderar, como disse aqui anteriormente na minha fala, eventualmente esse relevante valor moral dessa mãe. Mas isso tem que ser apurado por um tribunal competente. Quem seria esse tribunal competente nesse caso? Eventualmente, aí o juiz de direito, aquele que está regularmente investido na função, e não você delegar, entre aspas, essa atribuição a criminosos que fizeram isso, talvez até com requintes de tortura. O desafio é encontrar provas para esclarecer esses crimes? Olha, as nossas instituições, quando conseguem ter o êxito necessário, eu tenho dito já há algum tempo, isso tem acontecido pelo amor e pela competência de seus integrantes, porque nós passamos por crises institucionais muito grandes. Então, nós temos hoje uma polícia aí, praticamente uma polícia civil beirando a falência e assim sucessivamente as outras instituições. Então, ainda há que se acreditar, há que se prestigiar essas pessoas que estão nessas funções e acreditar que a justiça será feita pelo modo legal, pela maneira tal como preconizada, e não se valendo de, entre aspas, meios que podem praticar justiça, quando na verdade você pratica mais injustiça. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube e daqui a pouco eu volto com outras informações. Pussi? Ok, Ximene.